Bem-vindos ao canal KK Darks. Hoje eu vou trazer para vocês a história de Six Guns, contada de um jeito direto e sem enrolação. Esse jogo marcou uma época no mobile, e para muita gente foi o primeiro contato com o verdadeiro mundo aberto no celular. Um faroeste diferente, ousado, misturando liberdade, mistério e até elementos sobrenaturais. Algo que na época ninguém fazia. Se esse vídeo tiver um bom feedback, eu continuo trazendo mais histórias de jogos clássicos do mobile aqui pro canal. Então já deixa o like, se inscreve aí pra fortalecer. E agora sim, bora voltar pro Velho Oeste e começar o vídeo. Buck Crosshall, o protagonista do jogo, acorda subitamente de um sono profundo no Arizona com um grito de uma mulher, que ele confunde com o grito de um abutre. É revelado que ele está indo para o oeste após suspeitar que possa ter matado a própria esposa. Ao longo da história, ele se lembra diversas vezes de alguém nas sombras matando ela, mas não tem certeza se isso realmente aconteceu, devido aos seus problemas com álcool que distorcem suas memórias. Buck então segue para o rancho de Williamson, no Arizona, e encontra uma dama sendo mantida em cativeiro por bandidos. Buck salva ela, derrotando os bandidos em uma luta corpo a corpo, antes de ir para a cidade abandonada de Prosperidade, para ajudar o xerife a capturar mais foras da lei. Depois que os foras da lei são mortos, o xerife percebe colunas de fumaça subindo do rancho de Williamson, e imediatamente vai investigar, embora Buck consiga chegar lá primeiro. Acontece que o rancho está sendo saqueado por um bando de foras da lei e a mesma dama que ele havia salvado antes está sendo mantida em cativeiro novamente. Buck imediatamente apaga o fogo e mais uma vez resgata a dama. Por seu feito, ela lhe dá um cavalo como recompensa. Quando Buck se despede, a dama o agradece por salvar sua vida e o chama de querido. Ouvir essa palavra faz com que Buck tenha uma lembrança repentina de sua esposa, em uma morte misteriosa. Isso o deixa frustrado e ele decide comprar bebida alcoólica no bar. Buck chega à cidade de Socorro, no Oregon, e é imediatamente confrontado pelo xerife, pois é procurado pelo assassinato de sua esposa. Embora Buck tente assegurar que deve haver algum engano e que não matou ninguém, o xerife o xinga, dizendo que encontraram partes de corpos em sua casa, que Buck e sua esposa estavam envolvidos em algo doentio. Isso faz com que Buck tenha uma lembrança repentina de sua esposa e, para seu choque e incredulidade, se lembre de tê-la matado. O xerife lhe conta que algumas pessoas viram a esposa de Buck agindo de forma estranha e misteriosa. Quando Buck começa a contar que sua esposa morreu semanas atrás, é interrompido por bandidos que chegam para tomar socorro. Unindo forças, Buck e o xerife derrotam todos os bandidos e o xerife liberta Buck. Naquela noite, Buck foi ao cemitério local com flores, pois iria visitar o túmulo de sua esposa. No entanto, ao chegar, descobriu que o túmulo estava sendo profanado por ladrões de túmulos e que o corpo dela havia sido levado imediatamente. Durante um confronto, Buck quase conseguiu matar todos eles e um dos ladrões fugiu. Buck o perseguiu, mas o ladrão conseguiu escapar. Ao retornar ao cemitério de Socorro, decidiu iniciar sua própria investigação sobre a morte da sua esposa. Depois de jogar as flores que havia conseguido no local onde ela estava enterrada, Buck descobriu que o ladrão de túmulos havia fugido para o forte no Arizona. Ao chegar ao forte, um tiroteio começou entre Buck e o ladrão de túmulos, que estava armado com uma metralhadora e era apoiado por um bando de bandidos que havia se instalado no forte abandonado. Após derrotar e ferir gravemente o ladrão de túmulos, Buck descobre que os ladrões foram contratados por um barman em Socorro. Em Socorro, Buck tenta obter informações do barman, mas acaba irritando ele e os clientes do seu bar. O barman ordena que alguns capangas deem ao infrator uma calorosa recepção. Depois de se defender com os punhos, Buck interroga o barman à força, que revela que uma nova gangue de foras da lei chegou à cidade, e que eles são os bastardos, mais cruéis e violentos que já pisaram na terra, brutais, impiedosos e completamente amorais, pois sequestravam pessoas inocentes para trabalhar como escravos nas minas de ouro até morrerem de fome ou açoitadas. O barman então revelou que a gangue havia levado seu filho e que ele era forçado a resolver os negócios deles para que o menino ficasse longe da mina. Quando Buck perguntou por que haviam levado o corpo de sua esposa, o barman disse que apenas o líder sabia e se recusou a revelar a identidade dele. Isso provocou Buck, que esmagou a cabeça do barman contra o balcão, e este o incitou a espancá-lo até que seu braço cansasse. Quando Buck revelou que a gangue mataria seu filho se ele contasse algo, Buck fez um acordo com o barman. Ele eliminaria os líderes da gangue, acabaria com as operações deles e salvaria o filho do barman. Assim que isso fosse feito, ele lhe daria as respostas. Após derrotar e matar os 5 chefes de gangue, Buck retorna ao barman. No entanto, ao chegar ao salão, Buck o encontra vazio, sem sinal do barman,
então é nocauteado com a coronha de rifle no rosto, por trás. Ao recuperar a consciência, Buck percebe que está amarrado a uma cadeira e vê um homem sombrio sentado à sua frente. O homem se revela como o exorcista, que conta a Buck a verdade sobre o barman. Este havia mentido para ele, e na verdade, não tinha um filho. O exorcista então revela que o barman, o mentor por trás de todos os atos que o bando de foras da lei cometeu do Oregon à costa da Califórnia, foi o responsável por formar o bando, mas foi expulso pelos líderes que Buck havia matado, porque eles achavam que poderiam realizar um ritual sem ele. Assim, o barman deixou eles irem. O exorcista então revela a Buck quem é a verdadeira gangue. Na verdade, trata-se de um culto que não buscava ouro, mas sim um local de poder ancestral, por onde forças das trevas podem atravessar para a Terra. Esse poder ancestral só pode ser ativado por meio de um ritual sombrio, e apenas uma bruxa possui o poder para tal. O exorcista então conta a Buck que conhecia bem a bruxa, pois ela era sua esposa, o que provoca um súbito flashback em Buck. Buck então nega, dizendo que não sabe nada sobre a sua esposa e exige que o desamarre. O exorcista se recusa, e conta a Buck que atirou nela porque finalmente percebeu quem ela realmente era. Apesar da negação de Buck, ele começa a se lembrar de sua esposa como uma mulher de pele escura carregando uma cesta de crânios e segurando uma faca. O exorcista então revela a Buck que sua esposa ainda está viva, e que as balas de seu revólver não foram suficientes para matá-la, antes de revelar que, se ela alcançar o lugar de poder, o diabo caminhará sobre a terra. Após ser libertado, Buck, desanimado, sai por um instante e depois retorna ao salão para tomar seu remédio, o álcool. Em seguida, bêbado e desordeiro, começa a flertar com algumas mulheres da cidade, para a fúria dos moradores, que ordenam que Buck pare. Isso resulta em uma grande briga até a chegada do xerife com 2 soldados confederados para restabelecer a ordem. O xerife ordena que Buck se acalme sob a ameaça de prisão. Em resposta, Buck atira em uma torre d'água, encharcando o xerife. Irritado, ele ordena que os 2 soldados confederados prendam Buck. Na prisão, Buck ouve 2 fora da lei, do bando do barman, conversando desesperadamente na sala ao lado, desesperados por terem que se encontrar com os outros membros do bando e entregar reféns ao barman, sob pena de sofrerem as consequências. Presumindo que eles sabiam do paradeiro do barman, Buck se oferece para ajudá-los a escapar, mas com a condição de que revelem os planos dos outros fora da lei, e eles aceitam. Buck começa então a importunar o guarda da prisão, até que este fique tão irritado que vai direto para a cela de Buck. Os 2 bandidos aproveitam a oportunidade para nocautear o guarda antes de fugirem. Infelizmente, porém, eles quebram o acordo e abandonam Buck. Entretanto, Buck conseguiu escapar de sua cela, e começou a perseguir os 2 fora da lei, com um deles dizendo ao outro que precisavam alcançar os outros membros da gangue na estação de trem abandonada do Arizona. Buck então segue para o Arizona e encontra 2 mulheres sendo mantidas como reféns por uma caravana de bandidos. O jogador deve impedir que eles matem as 2 mulheres, ou então a missão falhará. Após eliminar a segunda caravana de foras da lei, ele se dirige ao trem abandonado para eliminar a terceira caravana. Feito isso, ele imediatamente segue para o final dos destroços do trem e percebe que um bandido está escapando em uma jangada pelo rio. Buck o segue até um acampamento de foras da lei no final do rio. Ali, após enfrentar um grande número de bandidos, ele se depara com um deles, armado com um canhão antiaéreo no topo de um moinho de vento. Buck atira no moinho, fazendo ele girar e derrubando o bandido no chão. Ao confrontar ele, Buck exige saber o paradeiro do barman, e o fora da lei ferido revela que está dentro das minas e que deu ordens para selar a entrada. Quando Buck obtém o canhão antiaéreo, o fora da lei avisa que está danificado e explodirá se superaquecer. Pegando a arma, Buck segue para as minas e no caminho é perseguido por 2 onças pintadas, originalmente consideradas pumas. Ao chegar às minas, Buck arremessa o canhão antiaéreo danificado contra a entrada selada, causando uma explosão alta e enorme que afugenta as onças pintadas. Buck aventura-se pelas minas e encontra o barman em Necrópolis, a antiga cidade mencionada anteriormente. Buck o encontra bebendo algum tipo de líquido, e este começa a zombar dele de forma sinistra. Furioso com o barman por tê-lo enganado e usado, Buck declara que pagará pelo que lhe fizeram. No entanto, o barman afirma categoricamente que o ritual já havia começado, e que o diabo possuirá seu corpo e ele se uniria em matrimônio profano com a esposa de Buck, que então aparece ao seu lado. Após o barman declarar que agora assumiria seu lugar como rei do mundo, ele começa a tossir sangue, o que leva a questionar a esposa de Buck sobre o líquido que ela lhe dera, além de chamá-la de bruxa. O líquido era, na verdade, veneno, e após tossir mais sangue,
o barman cai morto no chão. Aproximando-se do marido, que estava paralisado em choque, a bruxa conta-lhe como sentiu tanta falta dele e como ele nunca a amou da mesma forma. Ela revela que, para chamar a atenção dele, teve que criar um elixir do amor especial, no qual precisou derramar sangue inocente para que seus efeitos funcionassem. A bruxa afirma então que, quanto mais sangue derramava, mais crescia sua obsessão pela arte das trevas e pelo príncipe das trevas. Ela revela que o príncipe das trevas mencionado foi exilado da Terra há muito tempo e declara que Buck, que, assim que terminar o ritual sombrio, eles ficarão juntos por toda a eternidade. Depois de chamar o marido de meu diabo, o exorcista, agora armado com o consagrador, chega de repente e dispara um dardo contra a bruxa, antes de revelar a Buck que as porções dela envenenaram sua mente e que seu amor por ela nunca foi verdadeiro. Enfurecida, a bruxa revela sua verdadeira aparência e ataca o exorcista, que tenta atirar nela novamente, mas erra. A bruxa então pula sobre o exorcista e o fere gravemente. Ele implora a Buck que mate sua esposa antes de chutar o consagrador para o exorcista. Após Buck matar sua esposa, ele conversa com o exorcista, moribundo, pela última vez, que lhe diz que não sobreviverá devido aos inúmeros ferimentos sofridos. Em suas palavras finais ele afirma: "Você não pode derrotar a escuridão com escuridão, por mais tentador que seja." Contudo, antes de morrer, o exorcista adverte Buck, para que ele não se preocupe consigo mesmo. É descoberto então que o ferimento de faca que recebeu da bruxa abriu uma ferida escura em seu peito, que então toma conta de seu corpo. Buck é então transportado para uma dimensão espiritual, onde uma figura sombria manifesta sua presença. Quando Buck o vê, a figura se revela como uma versão sombria de si mesmo, que na verdade é o próprio diabo, e o já mencionado príncipe das trevas. O diabo revela a Buck sua responsabilidade pelo assassinato de sua esposa, para o qual ele possuiu o corpo de Buck. Como Buck estava muito bêbado e se esqueceu facilmente do ocorrido, isso permitiu que o diabo se aproveitasse da situação. O diabo provoca Buck, dizendo: "O que você está esperando? Vingue-se." Quando Buck tenta atirar nele, a bala é refletida de volta para o mesmo, ferindo-o no processo. Depois de tentar atirar no diabo mais algumas vezes, o espírito do exorcista aparece e o lembra de que ele não pode derrotar a escuridão com a escuridão, que não deve dar ao diabo o que ele quer. Se Buck atirar no diabo novamente, o espírito do exorcista dirá repetidamente: "Abaixe suas armas." Quando Buck obedece, o diabo zonda dele, dizendo: "Você é inútil e fraco." Quando ele tenta matar Buck, no entanto, o espírito do exorcista reaparece para protegê-lo. O diabo então lança uma esfera de energia escura contra ele, que ricocheteia no espírito do exorcista e atinge o diabo, dando início a uma luta final. Após derrotar o diabo, Buck sai da mina com o corpo do exorcista, onde é recebido pelo xerife, que permite a passagem de Buck antes de ordenar que seus homens limpem o que restou nas minas. Buck então narra que, embora a batalha tenha terminado, a guerra continua. Mesmo que o diabo tenha sido derrotado, seus asseclas demoníacos continuam a vagar. Buck jura que não descansará até que todos sejam eliminados, e que livrará todo mundo do mal, custe o que custar. Isso demonstra que ele está fazendo isso para retribuir o favor do exorcista. A última vez que Buck é visto, ele está com a dama no túmulo do exorcista. E assim, finalmente, a história de Six Guns chega ao fim. Um jogo que pode não ter tido o reconhecimento que merecia, mas que deixou sua marca em quem viveu aquela época do mobile. Ele provou que dava sim para criar um mundo aberto ambicioso no celular, com personalidade, liberdade e identidade própria. Para muitos não foi só um jogo, foi uma porta de entrada para experiências maiores. Se você também tem alguma lembrança com Six Guns, comenta aí embaixo, eu realmente quero saber. E se curtiu esse vídeo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Ainda tem muita história boa para ser contada por aqui. Obrigado por assistir e a gente se vê em uma próxima.